vidas. Bom, dando sequência ao nosso culto, eu vou trazer a palavra para vocês, a mensagem que Deus colocou no meu coração, que ela possa não só como atingir o meu coração, que ela possa chegar até o seu e nós desfrutarmos da soberania de Deus. Eu quero orar antes para que Deus possa estar conduzindo esse momento. Ó Deus bendito, eis-me aqui com essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração durante várias semanas o Senhor vem me inquietando e nos últimos minutos, nos últimos momentos, foi essa mensagem que o Senhor colocou aqui no meu coração. E agora eu preciso, Pai, do operar do Santo Espírito, do Espírito Santo Teu, para podermos falar aquilo que realmente o Senhor designou que fosse falado para toda a nossa igreja e para quem estiver nos ouvindo. Peço a Tua direção e oro em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus no Salmos 46. Foi esta mensagem que Deus colocou no meu coração, para que nós pudéssemos ter certeza de que Deus está no controle. É isso que nós precisamos, ter a certeza de que Deus está no controle. Salmos 46. Eu vou começar a leitura e eu vou fazer algumas, no meio das leituras, eu vou fazer algumas explicações das palavras que nós usamos para poder ver se consegue entender o agir de Deus no meio dos versículos. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, que a gente pode dizer também que ele é presente nas angústias. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou seja, ainda que a terra mude, e os montes se abalam no seio dos mares, ou seja, transportem para o meio dos mares, então os montes vão para os meios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, ou seja, se perturbem, e na fúria os montes se estremeçam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão, ou seja, ao romper da manhã. Bramam nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, ou seja, a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ou seja, Deus faz cessar as guerras, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é o salmo da Bíblia que podemos encontrar Deus agindo poderosamente a favor do seu povo. Há um consenso entre os estudiosos que este salmo serviu de inspiração para o hino Castelo Forte é Nosso Deus, composto por Martinho Lutero. Há uma possibilidade também muito grande que o contexto histórico em que foi escrito este salmo seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias.
Neste salmo, nós podemos perceber 3 ações de Deus nos versículos que nos diz: Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é Deus e Deus é um Deus de ação, Deus que se move, um Deus que não é um ser inanimado, estático, inerte, que não se move. Deus é ativo, dinâmico e está sempre em atividade. Em toda a Bíblia, nós vamos perceber que ele está sempre em atividade. Deus está governando, Deus está no comando e no controle de todas as coisas. O mundo não está entregue nas mãos de um Deus totalmente responsável. Não está, nem na sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha para sustentação, provisão e preservação de todas as coisas. Jamais Deus iria criar o mundo e abandonar o mundo. Ele tem prazer no que ele criou. 3 ações. Deus está afirmando que Deus é refúgio. O que é o refúgio? Refúgio é um lugar de segurança, de proteção. Quando enfrentamos dificuldades na vida, podemos encontrar segurança, mas nós temos que colocar essa segurança em Deus. Por quê? Na própria Bíblia diz, em Salmo 118, versículos 8 e 9, melhor é buscar refúgio onde? No Senhor, e não confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor e não confiar nos príncipes. Este é o caminho. O refúgio tem que ser buscado no Senhor. Ele é o nosso refúgio. O nosso refúgio está no nome do Senhor, que inclusive no livro de 2 Samuel, de 22, de 1 a 3, no capítulo 22, de 1 a 3, falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse, o Senhor, o próprio Davi disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Olha que declaração aqui de Davi com relação a o Senhor é o meu refúgio. E também afirma nesse mesmo versículo que Deus é fortaleza. O que é fortaleza? É um lugar fortificado, é um lugar seguro, é a qualidade de quem é forte. E a palavra de Deus diz, profeta Naum, no capítulo 1, 7, diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Então, amados, se nós estamos angustiados, vamos procurar essa fortaleza no nosso Deus. E conhece os que nele se refugiam. Então, Deus conhece a gente, né? As fortalezas humanas são falhas e podem ser destruídas, mas do Deus de Jacó é a fortaleza indestrutível. E além de tudo, nesse mesmo início de versículo, diz assim, Deus é socorro bem presente. Socorro significa ajuda, auxílio. É interessante perceber que a expressão bem presente, né, é interessante. E isso significa dizer uma ajuda bem assistida, uma ajuda calorosa da parte daquele que está presente. O código SOS, usado no mundo todo, é conhecido, mas serve para pedir ajuda em qualquer idioma. Então, qualquer lugar que você vai, que você vê a sigla SOS, alguém está pedindo socorro. Mas os socorros da terra estão sujeitos a falhas, estão sujeitos a atrasos. Mas o socorro de Deus, não. Nunca falha. E tem um detalhe, ele sempre está presente. E como que a gente consegue esse socorro de Deus? É pedindo, fazendo clamor em oração. Ele sabe das nossas necessidades, mas ele quer ouvir, ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir o nosso pedido.
porque Ele quer reconhecer um coração contrito. E em Salmos 32, diz assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Amados, se nós estamos angustiados, se nós estamos com alguma turbulência na nossa mente, nós temos que buscar o nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele deve ser sempre o nosso socorro presente. Então, primeiro, nós temos que recorrer a Deus. Deus está presente, Deus é o nosso refúgio. E Deus está presente na sequência dos versículos. Assim está descrito nos versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Olha, Deus está lá. É uma afirmativa. Deus está afirmando que Ele está lá, né? E não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está onde, gente? Deus está no meio da igreja. Deus está junto do seu povo. Ele está no meio do seu povo. Deus está no seu casamento, nos seus negócios, no começo, no meio e no fim de toda a nossa história. Deus está presente. Nós não podemos desviar da nossa mente de Deus. Deus tem que estar sempre presente e Ele está no nosso meio. Basta nós clamarmos. E Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o versículo que nós oramos, começamos a nossa leitura bíblica nesse domingo. Deus está conosco até a consumação dos séculos. E é um Deus que, além de estar presente, é um Deus que está trabalhando. O próprio Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em Isaías 64:4, a Bíblia diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, o nosso desafio é aprender a esperar nesse Deus, é a confiar nesse Deus. Se você está esperando em Deus, descansa seu coração. Nós temos que aprender a descansar, porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando para lhe dar uma grande vitória. Só que nós não sabemos qual é a grande vitória. Nós não temos o domínio constante de tudo que vai na nossa vida a partir do momento que nós entregamos para o nosso Deus aquilo que realmente é a nossa vida. E que nós queremos pisar em cima dos desejos da nossa carne. Porque nós temos que entender que Deus tem que estar no controle. E Deus está no controle, Ele está governando. Deus está no comando e no controle de todas as coisas. O livro de Jó é uma ilustração muito clara que Deus está no controle. É uma bênção ver esse pedaço desse versículo, né, que diz lá: Satanás veio até Deus, né, e de fato disse assim para ele: Jó apenas o serve porque você o protege. Olha aqui, né, que petulância do diabo chegando para Deus e fala assim: só porque você protege ele, por isso que Jó é tão servo teu, né? Então Deus deu a Satanás a permissão para fazer algumas coisas a Jó, mas não mais. Isso está lá em Jó, capítulo 1, do 6 ao 22, está lá. Você pode mexer com tudo, só não destrua a vida dele. Gente, o diabo obedeceu a Deus. E você não obedece? E você não pensa nesse Deus? Ou não clama a esse Deus? Deus está no controle. Ele manda em Satanás. Ele manda em Satanás. O mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, nem a sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha para a sustentação, para a provisão e preservação
de todas as coisas. Outro momento é que Deus faz. Não está escrito exatamente assim no versículo, Deus faz, né? Está lá escrito assim, ele põe termo à guerra, mas é Deus faz, ele cessa as guerras. Então, cessar as guerras, Deus faz isso. As guerras podem ser de várias naturezas, mas Deus faz cessar todas. Ele quebra o arco, corta as lanças e queima os carros no fogo. E ele diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então Deus peleja por nós, tá? Deixa Deus fazer. Ele peleja por nós, deixa ele fazer. Ele fará cessar a guerra e a paz será estabelecida. Continuando ainda, o que mais Deus faz? Nós temos vários momentos na Bíblia falando que Deus faz, mas diz assim em Jó 9:10, Deus faz grandes coisas. Ele faz, ou quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se pode contar, é Deus. Deus faz as grandes coisas. E em Salmo 126:3 também fala, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos felizes, estamos alegres. Olha que bênção saber que Deus faz grandes coisas para nós. Então nós temos que estar felizes, nós temos que estar alegres. E também faz outra coisa, que são coisas novas. Em Isaías 43:19 está bem claro, eis que faço coisa nova, Deus falando, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus faz coisas novas e diferentes. Ele sempre nos surpreende. Ele vai fazer coisas novas também na vida de cada um de nós, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Porque ele decidiu mudar a sua história, a minha história, a história de todos. Ele decidiu mudar. E é tempo, Pá. É tempo de coisas novas. Deus vai remover o velho e tornar tudo novo para você. Porém, não há espaço para o novo de Deus, para o renovar de Deus, se nós não abandonarmos o velho da nossa vontade. Nós temos desejos, nós temos vontades, mas se nós não aprendermos a deixar Deus dirigir as nossas vontades e os nossos desejos, nós não vamos dar a oportunidade para Deus agir na nossa vida. Deus é tão bom que Ele ainda deixou o livre-arbítrio para você e a mim escolher o que queremos fazer. E tudo que nós escolhermos que seja da vontade de Deus, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai acontecer porque Deus também quer. E tudo que nós fizermos que Deus não aprove, nós vamos ter que arcar com as consequências. Então Deus nos ama a tal ponto de deixar nós escolhermos o que quisermos. Mas a gente escolhe agradar a Deus ou não agradar a Deus. E quando nós não agradamos a Deus, nós temos as consequências. E tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus tem um nome. Se chama pecado. E o pecado tem as consequências. Mas Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele ainda é um Deus misericordioso, que dá a oportunidade de nós nos arrependermos do pecado que cometemos. E nós podemos cometer pecados claros, pecados que poderiam ser evitados, mas nós erramos. Mas também nós temos pecados de pensamento. Aquele pensamento que antecede o momento do pecado. Que nós temos que desviar esse nosso pensamento, para que nós não pequemos ou não dermos sequência a esse pecado. E esse é um outro momento que, se eu tiver oportunidade, eu vou trazer aqui para vocês.
porque nós podemos anteceder o pecado através de um pensamento, nós podemos eliminar esse pensamento, porque Deus controla, Deus sabe aquilo que é a nossa vontade. Creia, Deus vai fazer coisas novas. Nós temos que acreditar nisso. E para chegar no final ainda do próprio Salmo, e eu nem vou dizer como conclusão, mas é a palavra que nos deixa, às vezes, extremamente, apreensivos e não consegue, às vezes, a nossa inteligência humana acaba se limitando e Deus escreve ainda na palavra e diz assim: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou, ou podemos trazer para algumas outras versões, serei exaltado entre as nações, na terra. Sou e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Existem duas ordenanças aqui, nesse finalzinho, e que estão interligadas. A primeira nos diz o que não fazer, e a segunda, o que fazer. Aquietai-vos. Deus está nos falando para pararmos de nos angustiar ou de tentar consertar tudo, já que não temos como ter o controle de maneira alguma. Permanecemos vazios, sem depender de nossas próprias habilidades. É isso que Deus está falando. Sem os nossos intelectos, sem carisma ou dinheiro, ou qualquer coisa que tenhamos. É isso que Deus está falando. Permanecem vazios. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Parafraseando aqui, a gente podia pôr assim: pare de se debater, de se preocupar com o resultado. E aí vem a segunda parte. Eu sou Deus, sabei que eu sou Deus. Ou seja, eu estou no controle. Eu estou no controle. Para de querer se debater. Sai do tráfico. Sai desse tráfego, sabe? Sai dessa vida. Dê uma boa olhada em mim. Deus está chamando a gente. Aquietai-vos. A gente já teve uma pregação do aquietai-vos aqui. E aquietai-vos é exatamente isso. Para. Stop. Dá um tempo. Saiba que eu sou Deus. O controle tem que estar comigo, não com você. É isso que Deus está falando. Há algo mais profundo do que o caos e o medo que correm desenfreados em nosso mundo. E nós conhecemos esse Deus que está pedindo para parar, para olhar para Ele e falar: eu sou Deus? Nós conhecemos esse Deus? Conhecer a Deus significa que devemos reconhecer e admitir que Ele é de fato Deus e está sobre todas as coisas. Eu acabei de dizer aqui, já disse, jamais Deus criou esse céu, criou essa terra, criou todas as coisas. Ele quer que isso seja destruído. Jamais. Ele quer que continue. Que tenha continuidade. Nós não somos Deus. Nossos líderes políticos, nossos líderes religiosos não são Deus. A natureza não é Deus. Deus criou, mas ela não é Deus, para que nós pudéssemos adorar uma árvore. O Covid, a gripe, a pandemia, não é Deus. Somente Deus é Deus. E nós o conhecemos pessoalmente. Nós temos intimidade com esse Deus. Como está a nossa intimidade com esse Deus? Com todo esse desespero, com toda essa pandemia, com todo esse isolamento social, como está o nosso relacionamento com Deus? Não adianta
nada nós nos lamentarmos que não podemos estar em reunião, que a comunhão é maravilhosa, que muito bom, se nós não estivermos em sintonia com Deus. Deus tem que ser o Supremo, Ele tem que estar no domínio da nossa própria vida. Nosso Deus, que é exaltado e adorado entre todas as nações, é também Senhor dos exércitos. Ele é o Deus de Jacó. Nunca houve um tempo em que Deus não foi Deus. Nunca haverá um tempo em que não o será. Ele é Senhor, até mesmo além do tempo. E Ele é poderoso, comandando exércitos de anjos. O melhor de tudo, o nosso Deus está no comando e está entre nós. Ele é por nós e Ele é a nossa fortaleza. Que possamos continuar confiando na providência deste Deus que age, peleja e trabalha para aqueles que nele espera e confia. Amado irmão, convido você a descansar no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Convido você a orar e que nós possamos pedir perdão para esse Deus, o quanto nós temos colocado Ele em segundo plano, esquecendo do que Ele pode fazer. Pai, curva a sua fronte e vamos orar. Pai, perdoa-nos por tentarmos controlar cada aspecto de nossa vida. Perdoa-nos por falharmos em confiar em Ti. Dá-nos graça e força para permanecermos esvaziados diante de Ti, dependendo de Ti, lançando sobre Ti nossas angústias e temores e confiando em Ti. Pai, Tu verdadeiramente és nosso amoroso e cuidadoso Pai. Tu nos conhece e nos ama mais do que poderíamos conhecer e amar a nós mesmos. Tu amas e te importas com as pessoas que amamos. Livra-nos de nossos temores e preocupações e os substitui por fé e confiança, Pai. Tu estás conosco. Tu és nosso refúgio e força, nossa fortaleza. Não importa o que aconteça, Tu nunca nos deixarás. Pai nosso, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos e Tu louvamos e oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.